Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os irmãos, onde vocês estiverem, em suas casas, no trabalho, no carro, onde você estiver, os irmãos e amigos presentes. Vamos reservar esse momento para louvar a Deus, para agradecer a Deus pelo cuidado que Ele tem pelas nossas vidas, pelo cuidado que Ele tem pela sua família, pelo seu lar, pela sua casa, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Então, não deixe de louvar a Deus, agradeça mesmo a Deus pela semana que você passou e vamos louvar juntos, em nome de Jesus. Talvez você não saiba, mas existe alguém que pensa em teus problemas e a você quer muito bem, quer te ver feliz como eu sou, pois Ele é a razão da minha vida, quer te dar amor como ninguém pode dar a sua própria vida. Sei que você não o conhece, mas eu quero lhe falar. Jesus te ama tanto e só quer te ajudar. Deixa tudo então, vem, seja feliz também. Deixa tudo então, vem, seja feliz também com Jesus, com Jesus, com Jesus, com Jesus. Cante, mulheres. Talvez você não saiba, mas existe alguém que pensa em seus problemas e a você quer muito bem, quer te ver feliz como eu sou, pois Ele é a razão da minha vida, quer te dar amor como ninguém pode dar a sua própria vida. Sei que você não o conhece, mas eu quero lhe falar. Jesus te ama tanto e só quer te ajudar. Deixa tudo então, vem, seja feliz também. Deixa tudo então, vem, seja feliz também com Jesus, com Jesus, com Jesus, com Jesus. Deixa tudo então, vem, seja feliz também. Deixa tudo então, vem, seja feliz também com Jesus, com Jesus, com Jesus, com Jesus. Talvez você não saiba, mas existe alguém que pensa em seus problemas e a você quer muito bem, quer te ver feliz como eu sou, pois Ele é a razão da minha vida, quer te dar amor como ninguém pode dar a sua própria vida. Sei que você não o conhece, mas eu quero lhe falar. Jesus te ama tanto e só quer te ajudar. Deixa tudo então, vem, seja feliz também. Deixa tudo então, vem, seja feliz também com Jesus, com Jesus, com Jesus, com Jesus. Amém. Deixa tudo então, vem ser feliz ao lado de Jesus. Amém. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti.
meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Descansar em mim. Descansa em mim. Descansar em mim. Descansa em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Amém. Boa noite, irmãos, graça e paz. É um privilégio estar diante da palavra de Deus mais uma vez e poder compartilhá-la com você. Por isso eu te convido a abrir a sua Bíblia lá em 1 Samuel, capítulo 1, verso 17 e verso 18. E vamos juntos descobrir o que Deus tem para o nosso coração nesta noite. 1 Samuel, capítulo 1, verso 17 e verso 18. A palavra de Deus diz assim: Então respondeu Eli: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Acha tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Amém? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. O livro de 1 Samuel é um livro de transição. O profeta e sacerdote Samuel foi o último dos juízes e coube a ele ungir os primeiros reis de Israel, Saul e Davi. O povo estava pedindo e clamando por um rei. Na verdade, Deus queria ser o rei daquela nação, mas o povo, por conta da sua rebeldia, estava clamando e pedindo por um rei, e Deus então decide dar a este povo o seu rei. E por conta disso, Deus vai usar este profeta abençoado, esse sacerdote abençoado chamado Samuel, e ele então vai coordenar todo esse processo de transição. Deus vai usá-lo então como instrumento para conduzir esse processo. Aquele não era um período fácil de se viver, aquele era um período de angústias para o povo, um tempo de incertezas, um tempo de insegurança, um tempo de guerras. A nação estava experimentando um verdadeiro caos social, político e religioso.
É interessante porque até a religião, que sempre foi a base de Israel, estava agora corrompida. O sacerdócio, que devia ajudar o povo a se aproximar de Deus, era corrupto. E o texto vai nos dizer que o sacerdote Eli era já de idade avançada e os seus filhos, então, roubavam as ofertas do sacrifício e promoviam a prostituição. E justamente por conta dessa situação de corrupção social, justamente por conta dessa situação de pecado em que o povo estava vivendo, aquele também foi um tempo em que Deus ficou em silêncio. O Senhor parou de falar como falava no passado. E é por isso que quando Deus fala com Samuel ali no templo, Eli fica entusiasmado, porque há muito tempo Deus já não falava mais com ninguém. E é justamente, amados, no meio desse contexto de transição, no meio desse contexto de sofrimento da nação, que o livro de Samuel destaca uma mulher. É justamente nesse contexto de lutas da nação, nesse contexto de dor da nação, que o livro de Samuel vai destacar também o sofrimento de uma mulher chamada Ana. Assim como uma nova etapa estava para começar na vida da nação, uma nova etapa também estava para começar na vida desta mulher chamada Ana. E o livro de 1 Samuel começa contando a história de Ana, mostrando sua angústia por não poder dar um filho ao seu esposo Eucana. A história de Ana é uma história de dor, dor pela indiferença do esposo diante da sua angústia, dor pelas provocações de Penina, que era a segunda esposa de Eucana, e dor pela insensibilidade do sacerdote Eli, que achou que ela estava embriagada enquanto ela orava a Deus e colocava diante de Deus toda a sua angústia. Seria justamente a partir de Ana, uma mulher de dores, que Deus levantaria aquele que seria juiz, profeta e sacerdote da nação, Samuel. Você conhece essa história e sabe que no final da história, Ana recebe a bênção que tanto pediu ao Senhor. Você conhece a história e sabe que o caminho de Ana, que no começo era um caminho de angústia, agora era um caminho de alegria. Porque o choro que durou vários anos se transformou em júbilo naquela manhã, naquele dia, na vida daquela mulher. E o verso que nós lemos hoje, o verso 18, ele parece descrever exatamente o momento em que a bênção se derrama sobre Ana. O que diz o verso 18? Assim a mulher foi o seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. Antes, Ana era uma mulher de dores, de sofrimento, o seu caminho era um caminho de dor e sofrimento. Agora, o seu caminho é transformado e o seu semblante já não era mais triste, mas o seu semblante era um semblante de júbilo. Aquela era uma mulher que fora abençoada por Deus. O caminho de Ana, a vida de Ana, a história de Ana, até aquele momento era de angústia, era de dor, era de frustração. Mas quando nós olhamos para essa história, nós enxergamos uma mulher que, apesar de tudo que passou, que apesar de todas as lutas que enfrentou e de todas as decepções que teve que aturar, ela encarou a sua luta e ela venceu a sua batalha. Eu creio, meu irmão, que se olharmos para a história de Ana, vamos descobrir quais as atitudes que devemos ter diante das lutas e dos desafios desta vida. A primeira atitude que eu quero destacar nesta noite, a primeira atitude de Ana diante das lutas foi entrar na presença do Senhor. Verso 9 e verso 10. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. A história conta que Eucana,
e toda a sua família iam a Siló para adorar ao Senhor e oferecer sacrifícios a Deus. O capítulo 1 começa dizendo isso. O capítulo 1 fala um pouco da história de Eucana e depois diz que este homem levava a sua família todos os anos a Siló para adorar ao Senhor. E Ana, a sua esposa, o acompanhava todos os anos. Mas naquele ano, ela fez algo diferente. Naquele ano, ela vai ao santuário do Senhor e derrama perante Ele a sua alma, é o que diz o texto. Chorou abundantemente. O texto diz que Ana chorou diante do Senhor. E é interessante pensar nisso, meus irmãos, porque muitas vezes nós entramos no templo, muitas vezes nós cumprimos a nossa agenda religiosa, mas não nos derramamos na presença do Senhor. O texto aqui mostra que durante muitos anos Ana foi àquele lugar para adorar a Deus, acompanhada da sua família, do seu esposo. Mas naquele ano em particular ela toma uma decisão que muda radicalmente a sua vida. Ela vai ao templo e se derrama na presença do Senhor. E assim como Ana, quantas vezes também nós entramos no templo, ou quantas vezes nós cumprimos as nossas obrigações religiosas, mas não nos derramamos na presença do Senhor. Muitas vezes entramos no templo, mas não entramos na presença de Deus, porque entrar no templo é bem diferente de entrar na presença de Deus. Olha, querido, nesse tempo de pandemia, tem muita gente com saudades do templo. Nesse tempo de pandemia, tem muita gente falando que está com saudade dos cultos, dos louvores. Mas muitas vezes temos saudades do templo, temos saudades dos cultos, temos saudades dos louvores, mas não temos saudades de Deus. Deus está acima do templo, Deus está acima do louvor e Deus está acima de todas as práticas religiosas. O Senhor falou através do profeta Oséias e disse: misericórdia quero e não sacrifícios, ou seja, os maiores sacrifícios ou práticas religiosas são inúteis se o coração não estiver em Deus. Ana, meu irmão, frequentemente ia ao templo. Todos os anos ela ia ao templo, trazia suas ofertas. O texto diz que Eucana, seu esposo, separava a oferta dos filhos, das esposas, das suas duas esposas, para que elas pudessem apresentar perante o Senhor. Mas naquele dia ela fez mais que isso. Ela não apenas trouxe a sua oferta, ela não apenas ofereceu o seu sacrifício, mas ela se derramou na presença do Senhor, ela derramou a sua alma perante o Senhor. Muitas vezes, nos cultos, ouvimos a voz do pregador, mas não ouvimos a voz do Senhor. Talvez agora, nesse momento, você esteja apenas ouvindo a voz do pregador, mas você está ouvindo a voz do Senhor? Está atento à voz do Senhor? Aliás, nesses tempos de cultos online, é possível até escolher a voz que se quer ouvir. Se o pregador estiver sendo duro demais, é só dar um clique e trocar para uma mensagem que agrade mais ao coração. Buscar a Deus não é seguir um mero sistema de regras religiosas, meu irmão. Buscar a Deus começa com se derramar na presença dEle. Naquele dia, Ana fez diferente. Ela abriu o seu coração e a sua alma diante de Deus. E era isso que Deus esperava dela.
Durante todos esses anos, Deus ouviu e viu as angústias de Ana, viu as suas lutas, participou das suas labutas. Mas o que Deus esperava era que Ana se aproximasse dele e derramasse perante ele o seu coração. Porque Deus deseja mais do que apenas sacrifícios. Deus deseja relacionamento com o ser humano. Deus tem prazer em ouvir o que se passa em nosso coração, porque Ele sofre conosco, Ele quer nos acolher em seus braços. O próprio Jesus, lá em Mateus capítulo 7, vai dizer: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Bater é mais do que simplesmente fazer algumas práticas. Bater é se derramar na presença de Deus, é entrar na presença de Deus. O texto diz que Ana saiu da presença de Deus transformada, mas para sair da presença de Deus ela precisou entrar, e é o que nós precisamos fazer. Em Mateus capítulo 6, Jesus nos fala sobre um lugar secreto e Ele nos dá essa dica quando Ele diz lá em Mateus capítulo 6, verso 6: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Então seu Pai que vê no secreto o recompensará. Enquanto os fariseus, os escribas, os religiosos batiam no peito com as suas orações e praticavam e realizavam seus ritos religiosos, Jesus olha para os seus discípulos e diz: não faça como eles. Ao invés disso, entre no seu quarto, tranque a sua porta e se derrame na presença de Deus, porque Deus em secreto ouve o seu clamor. Jesus aqui em Mateus 6 não está falando sobre a maneira de orar, não. Ele não está falando sobre orar de pé, orar deitado ou orar sentado. Jesus está falando sobre intimidade. Jesus está falando sobre cumplicidade. Jesus está falando sobre amizade, meus irmãos. Porque a sala da nossa casa, a cozinha da nossa casa, a varanda da nossa casa sempre estará aberta para todos, mas o quarto da nossa casa é um lugar de intimidade, é um lugar de cumplicidade, amados. A expressão usada por Jesus, entra no teu quarto, fala de proximidade com Deus, fala de abrir o coração, de se derramar perante Ele. Ana, depois de muitos anos comparecendo ao templo, promovendo suas práticas religiosas, finalmente ela escolheu estar na presença de Deus. E ao sair de lá, o texto diz, o seu rosto já não era mais o mesmo. Então, meus amados, se existe um lugar de onde não devemos sair nas horas angustiantes, é justamente da presença de Deus. Entre mais vezes na presença de Deus, para que quando sair de lá, o seu semblante seja transformado, seja mudado. A sua vida, ela será transformada, será mudada a partir desta decisão preciosa de entrar na presença de Deus e de se derramar na presença de Deus, para que o seu semblante, para que a sua vida seja totalmente transformada. Êxodo capítulo 34 diz que todas as vezes que Moisés subia para falar com Deus, ele voltava com o rosto resplandecente, porque na presença de Deus tudo se transforma. A tristeza se transforma em alegria, a maldição se transforma em bênção, a derrota em vitória, a decepção em esperança. Voltemos para a real presença de Deus e nos encontremos com Ele e encontremos nele conforto para os nossos corações em tempos de lutas e em tempos de angústias. Olhe para a história de Ana e aprenda com Ana. A primeira atitude de Ana foi se derramar perante o Senhor.
A segunda atitude de Ana, diante das suas lutas, foi se comprometer com Deus. Veja o que diz o verso 11. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da minha vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. A segunda atitude de Ana diante das lutas foi se comprometer com Deus. Comprometer é assumir um compromisso. O texto diz que naquele ano Ana entrou na presença de Deus, chorou e orou, mas fez mais do que isso. Ela fez um voto com o Senhor. Voto, amados, é uma promessa, é um compromisso que assumimos diante de Deus. O texto mostra que em meio às suas angústias, Ana se comprometeu com o Senhor. Ela assumiu um compromisso com Ele. E qual foi o compromisso de Ana? Ela prometeu cuidar da sua bênção. Ela pediu um filho, ela desejava ter um filho. E antecipadamente ela se compromete em cuidar deste filho e depois consagrar esse filho para que servisse ao Senhor todos os dias da sua vida. Mais à frente a Bíblia vai mostrar que Ana não apenas se compromete com Deus, mas cumpre sua parte naquele acordo. Depois que a criança nasce, ela cuida daquela bênção e depois oferece ao Senhor. A criança ficaria aos cuidados do profeta Eli e seria preparado para servir ao Senhor no templo. E durante todo o tempo, ela cuidou daquele que era a sua bênção. Num tempo de escassez espiritual do povo de Deus, Deus encontrou alguém que estava preocupado em se comprometer com o Senhor. Naquele dia, naquela oração, Ana assumiu um compromisso com o Senhor. E mesmo em meio às suas lutas pessoais, ela não abriu mão da sua palavra diante de Deus. E essa é a segunda lição que nós temos que aprender. Precisamos nos derramar na presença de Deus, mas precisamos também assumir um compromisso com o nosso Deus. Assumir um compromisso sério com o nosso Deus. Amados, quantos votos são feitos diante do Senhor e são esquecidos pelo povo de Deus? Quantas pessoas na hora do batismo disseram sim para Deus, afirmaram que aceitavam Jesus como seu Senhor e Salvador e hoje estão vivendo em rebeldia diante de Deus? Quantas pessoas se casaram na presença do Senhor, prometeram fidelidade diante de Deus e dos homens, e alguns anos depois se esqueceram dos seus votos, nem sequer lutaram pelo seu casamento, nem sequer lutaram contra as tentações do mundo, mas se entregaram ao mundo e se afastaram de Deus. Basta as coisas melhorarem, basta que haja vaca nos currais, basta que a figueira floresça para que nos esqueçamos do nosso compromisso com o Senhor. De nada adianta entrar na presença de Deus dia após dia e se esquecer daquilo que falou e daquilo que ouviu da parte de Deus. Mas com Ana foi diferente. Deus se alegrou com Ana, porque mesmo no tempo da angústia, durante o período em que ela sofria com a indiferença de Eucana e com os ataques de Penina, ela continuava servindo ao Senhor. Havia já no coração daquela mulher um comprometimento com Deus e com a sua palavra. Por isso o texto vai dizer que todos os anos, mesmo em meio às suas angústias, Ana subia ao templo para adorar ao Senhor. Ela era serva de Deus e honrava o seu compromisso, ou o compromisso que fez diante do Senhor. Ana não sabia, mas Deus iria honrar o seu comprometimento, porque Deus honra aqueles que com Ele assumem um compromisso. O inimigo muitas vezes, como fez com Jó, usa as lutas e as tribulações para nos afastar do nosso compromisso com o Senhor.
mas em nome de Jesus, sejamos homens e mulheres comprometidos com Deus e com a sua palavra. Honremos nosso voto de fidelidade e de amor a Deus para que sejamos honrados por Ele no tempo da angústia, nos tempos de luta, nos tempos de dificuldades. Porque Deus tem prazer em responder àqueles que estão dispostos a dedicar tudo a Ele. Porque Deus tem prazer em responder àqueles que estão dispostos a se comprometer com Ele por inteiro e principalmente honrar os seus compromissos com o Senhor. Então, não desanime e como Ana, seja um comprometido com o Senhor e seja comprometido com Ele até o fim. A terceira atitude de Ana diante das lutas foi encher-se de esperança pela fé. O verso 18 diz o seguinte: e disse ela, ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Ana chorou, buscou a Deus em oração, fez o seu voto, assumiu o seu compromisso com Deus e então seguiu o seu caminho e não se abateu mais, é o que diz o texto. Aquela mulher que subiu ao templo desanimada, abatida, agora era uma mulher cheia de fé e cheia de esperança. Mas a pergunta que se faz é como alguém que está tão triste, tão angustiado, tão amargurado como Ana, pode se levantar e voltar a ter esperança tão repentinamente assim? A resposta está na fé, a resposta está em crer de todo o coração. A resposta está em saber quem é Deus. Quando Ana entra naquele templo e se derrama na presença de Deus e fala com Deus, ela sai de lá sabendo agora, confiante de que o seu Deus é bom, é fiel, é amoroso e é justo para com os seus servos. Veja, meu irmão, ao sair do templo, Ana ainda não tinha a bênção nas mãos, afinal, ela não sai do templo grávida. Ela não recebeu de Deus nenhum sinal de que teria o seu pedido atendido, como no caso, por exemplo, de Sara, em que um anjo avisa a Abraão de que nasceria um filho, ou como no caso de Isabel, que foi mãe de João Batista e que um anjo apareceu a Zacarias. Para Ana não apareceu anjo nenhum. Ela entra na presença de Deus, se derrama na presença de Deus, assume um compromisso com Deus e sai de lá da mesma maneira como entrou, ou seja, sem uma criança, sem um filho, sem uma bênção na mão, uma bênção para palpar. Ana, ela saiu do templo e a única palavra que ela ouviu saiu da boca do sacerdote Eli, aquele mesmo que havia zombado dela e que talvez agora envergonhado por aquilo pelo julgamento errado que fez, ele disse para ela: vai em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E Ana então toma aquela palavra do sacerdote Eli como uma palavra de Deus para o seu coração, e ela então responde: ache tua serva graça aos olhos do Senhor. Esta é uma resposta de fé. Então, ao sair do templo, ela tinha apenas uma promessa, e a escolha daquela mulher foi crer nesta promessa. Eu quero dizer para você nesta noite que as coisas não começam a mudar quando nós recebemos aquilo que queremos, mas as coisas começam a mudar quando nós cremos. Muitas vezes nós oramos a Deus e ficamos esperando a promessa e acreditamos que só vamos encontrar alegria quando recebemos a tal promessa. Não foi assim com Ana. Ana saiu do templo sem o seu filho no colo. E o texto diz que ainda assim ela sai com o seu semblante transformado e com o seu coração cheio de alegria, cheio de esperança e cheio de fé. Deus é Senhor dos senhores. Ele intervém na história da humanidade e Ele intervém na história do homem, intervém na sua história.
Quando se tem fé no Senhor, crendo de todo o coração em quem Ele é e naquilo que Ele pode fazer, então é possível abraçar a esperança e derrotar a angústia da alma pela fé. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 5, que a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. A esperança não nos decepciona, a fé não nos decepciona. Então, a atitude de Ana não era de uma louca, como pensou o sacerdote Eli, mas ao contrário, a atitude de Ana era fruto de uma fé sólida em Deus. A atitude de Ana é a atitude de alguém que acredita num Deus que é gracioso para com aqueles que o buscam. Ana venceu suas angústias quando derramou o seu coração na presença de Deus. Ana venceu as suas lutas quando assumiu um compromisso, fez um voto de fidelidade a Deus. Isso não significa que ela voltou para casa sem problemas, mas agora os problemas não governavam sua vida, não lhe tiravam mais a paz, pois agora havia no seu coração uma confiança firme num Deus vivo que derrama vida sobre os seus e vida em abundância. Às vezes, as coisas dão errado nas nossas vidas. Os problemas virão, novas angústias irão surgir, mas pela fé no Senhor será possível vencê-las. Em tempos de lutas, nós precisamos crer e encher o nosso coração da esperança que vem de Deus. Talvez o seu coração esteja angustiado devido aos problemas deste tempo. Talvez você esteja afastado dos caminhos do Senhor já há algum tempo. Talvez você esteja desanimado, desmotivado para com as coisas do Senhor. Mas o Espírito de Deus vem trazer à nossa lembrança as atitudes de Ana naquele tempo. Ana, uma mulher de angústias, de sofrimento, e teve a sua vida restaurada, porque simplesmente se derramou na presença de Deus, assumiu um compromisso com Deus, cumpriu o seu voto de fidelidade com o Senhor e esperou em Deus com fé. É isso que o Espírito Santo de Deus te convida a fazer nesta noite. Entre no seu quarto, faça uma oração a Deus, derrame diante dele a sua vida, coloque diante dele as suas lutas, apresente diante de Deus todas as suas angústias. Comprometa-se com Deus, assuma um compromisso de fé com o Senhor, de fidelidade com o Senhor e creia no poder de Deus. Encha o seu coração de esperança, crendo na resposta do Senhor, e o Senhor vai te responder em nome de Jesus. Ana entrou naquele templo abatida, destruída, e saiu daquele lugar vitoriosa no Senhor. E é isso que Deus deseja fazer a você nesta noite, em o nome de Jesus. Deus quer abençoar a sua vida. Basta que você creia, basta que você acredite. Ore ao Senhor, busque a presença de Deus e Ele certamente mudará a sua sorte em o nome de Jesus. Quer orar comigo? Querido Deus e bondoso Senhor, obrigado, ó Deus, por este tempo que passamos juntos na Tua presença, ó Pai. Obrigado pela Tua palavra, ó Deus, que nos lembra o quão grande é o Senhor e aquilo que Tu podes fazer na vida e no coração daqueles que diante de Ti se derramam e que assumem, ó Deus, um compromisso real e verdadeiro com o Senhor. Ó Deus querido, visita os Teus filhos que estão em suas casas agora, que participaram, Deus amado, deste culto, Deus querido, e que estão buscando o Senhor, ó Pai. Livra os Teus filhos, ó Deus, das suas lutas. Esteja, ó Deus, derramando graça sobre os Teus filhos, ó Deus, fortalecendo cada um deles, ó Pai. Se há alguém, ó Deus, agora que está buscando a Tua presença, que precisa de uma resposta e que precisa de um milagre do Senhor, ó Pai, que este milagre aconteça, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, guarda a Tua igreja, proteja, ó Deus, o Teu povo neste tempo de dificuldades, ó Pai. E acima de tudo, Deus amado, ensina-nos a esperar no Senhor, assim como Ana esperou depois de se derramar na Tua presença. Esta é a nossa oração,
no nome santo de Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém, amém e amém. Para aqueles que estão passando por momentos difíceis, talvez um problema sem solução para você, um problema que você não acha o caminho certo e precisa realmente de um milagre. Essa canção é para você fazer dela a sua oração, a sua entrega a Deus. Eu preciso de um milagre, Senhor. Fale assim e cante essa canção com a gente. Amém? Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a tua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, Muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre, transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a tua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergue para vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz, me chamando para viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, renova minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, Senhor, e faz um milagre,
toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Amém. Nós estamos encerrando mais um culto. Queremos mais uma vez agradecer a você que nos acompanhou. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus derrame sobre sua vida as mais preciosas bênçãos. Tenha uma boa semana em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo alcance a tua igreja hoje e sempre. Amém, amém e amém.